Fala, galerinha do nono ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. É isso mesmo, eu, professora Juliana, e a professora... Mara, é isso mesmo. Boa tarde. Tudo bem, nono ano? Professores que estão aí, né? Sempre acompanham, nos mandam recados, nos dão orientações, algumas indicações, falam de alunos que fazem os trabalhos, não é isso, professora? E a família que também está sempre junta. Isso aí. Agora, fala para mim, Juliana, do que vamos tratar hoje? Hoje vamos ver as habilidades. Cadê, Mara? Põe a habilidade para mim. Vamos lá. Isso. Discutir as transformações Como é que é? processo de esportivização e mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando sua cultura de origem. Então, vamos lá, professora e professores. Continuando, né, o nosso tema de lutas que a gente vem desenvolvendo e falando sobre as lutas do mundo, hoje nós temos dois objetivos diferentes das últimas aulas que tratamos desse tema. Analisar as transformações históricas, a esportivização e a mediatização de algumas lutas. Compreender o sentido de valores e respeito que deve haver em suas práticas. Então, vamos pensar em transformações históricas, esportivização e mediatização. Falamos das lutas, né, no sentido de falar de suas técnicas, falar de seus princípios. E hoje faremos um outro foco, daremos uma outra ênfase para essa nossa aula sobre lutas, tá bom? E na questão de sentidos de valores e respeito, da prática, a gente volta a abordar um pouquinho mais. Então, vamos lá, Juliana. Eu começo perguntando para todos os nossos estudantes qual é a importância de discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas. Então, professora Mara, não basta somente saber sobre as características de cada luta, sobre as definições, sobre a história de cada uma delas, como nós fizemos. Não, é hora de nós retomarmos só para fazer um apanhado geral do que estivemos nas outras aulas, mas discutir a transformação histórica. Muito tá? legal isso, professora Mara. É mesmo. A gente gosta e nós vamos lá. Vamos levar os nossos alunos, nossos estudantes do nono ano a essa contextualização e entenderem, né, essas transformações, tá? Então, vamos lá, pessoal. Apreciar e conhecer os movimentos das lutas foi enriquecedor. Qual luta você mais apreciou em nossas aulas? Eu vou dar 1 minuto para vocês, tá bom? E, assim, além só de colocar o nome, tenta colocar algo que, quando você lembra da luta, ficou bem ali, interiorizado na questão em relação a essa luta, tá bom? 1 minuto e nós estamos de volta.
Isso aí, Mara. Vamos, tiramos problemas técnicos aqui, né? Voltamos com Vamos microfones diferentes. Mas vamos lá. A Heloísa disse, o karatê. Pois eu consegui aprender, entender melhor sobre esse esporte que eu pratico. E o Cauê Felipe falou, Muay Thai, pois a minha professora pediu-nos para fazermos um vídeo realizando os movimentos da mesma. Olha que legal! Olha só, para vocês dois, então, muito obrigada pela participação e as duas lutas realmente foram muito bem referenciadas, né? Até pelos vídeos que trouxemos para que os nossos estudantes, aí vocês professores, tivessem a apropriação das particularidades de cada uma, né? Do desenvolvimento técnico, dos movimentos que os nossos professores atletas fizeram para a gente. Tem mais algum? Tem, eu achei super bonitinho aqui o Anderson. Sinceramente, e na verdade, todas. Então muito bem, Anderson, é isso mesmo. Nós passamos algumas lutas, claro que tinham muitas, né? Mas o nosso tempo também tem que ser meio limitado, porque nós temos que dar conta de todo ali os nossos objetos de conhecimento. Tá bom? Então vamos lá. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu só falar do professor Reinaldo. Vamos lá, falou, professor. O professor Reinaldo. A gente teve um professor participando aqui. O karatê, ele gosta, viu? Então, assim, nós conhecemos as 4 e realmente deu para identificar. Igual teve um estudante que se apropriou, né, gostou realmente de todos. E é isso mesmo, cada um, nós falamos sempre isso aqui, não tem aquele que é o melhor, não é, professora? Não tem a luta melhor, é aquela luta que você mais gosta, e é esse o nosso objetivo, além de passar o conhecimento, aquela questão de todos os princípios, deixar com que você conhecesse, até para falar, eu gosto ou não gosto de tal luta, né? Eu recebi aqui um recadinho, eu juro que é o último para a gente nos perder muito. O William falou, professora, fala meu nome, ninguém nunca falou. Eu gostei do box. William, obrigada por participar. Tivemos o box, sim. Então vamos lá. Eu vou colocar aí na tela uma figura representando os esportes que nós tivemos, tá? Então nós iniciamos as nossas aulas sobre lutas com o Taekwondo, tivemos a apreciação de um vídeo com movimentos. Né? Fizemos o karatê na sua da mesma forma, trouxemos os vídeos, a apreciação dos movimentos, assim como o Muay Thai e o boxe. Em todos eles, aí como está representado nessas imagens, nós tivemos a preocupação de mostrar movimentos para que vocês tivessem conhecimento e conseguissem identificá-los ao longo aí desse período. Tá? Então, realmente, vamos lá, tivemos esses 4. E fica uma pergunta para vocês. Esses esportes que apreciamos em nossas aulas, você já os viu sendo transmitidos em algum canal de TV? Tem aí para a gente deixar um minutinho, né? Eu vou realmente deixar, depois nós vamos fechar o chat, tá bom? Coloquem sim ou não, se que vocês quiserem mencionar qual esporte. Eles já começaram a colocar sim, não, sim, não. Sim. Mas fala qual. Isso, menciona qual esporte você viu na TV, tá bom? O canal, realmente, ele, pra gente, não é o que é relevante. Eu queria saber qual esporte realmente qual luta, né? Qual dessas lutas você conseguiu ver num canal de televisão. Voltamos já já, tá bom?
Então, Isso aí, professora, como é que Mara. foi? Nossa, um monte aqui, ó. A Maria Eduarda falou boxe. O Matheus falou sim, nas Olimpíadas. Então, acredito que ele veja mais esses esportes, né, pela televisão, essas lutas, nesse movimento, né, nesse campeonato que acontece aí num período. Isso. O Arthur falou sim, por filmes. Em Olha filmes. que legal. É muito bom isso, porque realmente nós perguntamos canal de TV e aparece realmente essas lutas em filmes. Existem muitas lutas, né, representadas em filmes. Mas a maioria falou boxe, viu, Mara? É, o boxe. Eu vou fazer uma pesquisa depois de qual é Vou a botar minha luta curiosidade. que mais é apresentada. Então, vamos lá, pessoal. Lutas na TV. Então, vamos fazer essa nossa discussão aqui, que é realmente o nosso objetivo, né? Hoje, é possível encontrar canais com uma programação completa e específica sobre as mais diversas modalidades de lutas, apresentando não só os confrontos propriamente ditos, como aqueles de MMA, que são as artes marciais mistas, tá certo? Que é a tradução para o nosso português. Vamos continuar aí com o slide? Se vocês quiserem depois tirar um PPT, tirar um print, né, a foto, Isso, não que precisa copiar. não vai dar tempo de copiar, né? Então vamos lá. Antes, era possível encontrar algumas referências aos esportes de combate quando nos apresentavam as suas práticas em algum contexto cultural. Mas isso, muitas vezes, era raso, perto de sua grandeza. Podíamos ver em desenhos animados, filmes, seriados, documentários, entre outros. Então, o que foi apresentado aí? Que os esportes de combate, eles eram apresentados, mas não conforme a sua grandeza. Eles até apareciam, né, nos canais de televisão, mas representados aí, em desenhos, filmes, seriados, documentários, entre outros. Você consegue apontar alguma transformação histórica de alguma modalidade de luta? Então, Ju, essa pergunta é para uma reflexão deles, né? Então, assim, sim ou não, você coloca sim e tenta colocar alguma transformação a qual você está se referindo, tá bom? Legal isso, Vamos lá, né? rapidinho, a gente minuto. volta, hein? Nossa, sim, Então, Mara. vamos lá, Ju. Transformação histórica referente a essas modalidades. Tivemos alguns apontamentos aqui bem Eu vou interessantes. segurar assim para o microfone não pular. Gente, eu Gente. estou me adaptando ao microfone. Não, eu tá também bom? estou aqui tentando se Então, alguma coisa por isso que eu acontecer. tô meio até travada, assim, porque eu tô com medo Se de... mexe, Mara. Porque quando eu me mexo, eu tenho medo do microfone voar. Não é aquela que fala assim, né? Cadê? Ó, a câmera não tá mostrando. Isso Cadê a aí. Juliana? Então vamos lá. Por isso que Vamos. eu tô bem assim, para que vocês ouçam direitinho Então aí. vamos lá. A Vamos lá. Rayane falou, sim, o karatê, ele sofreu várias modificações conforme o tempo. Vamos lá, Rayane. A Maria Clara, sim, como por exemplo nas regras de modalidades que podem mudar. Isso, se a gente pensar na evolução das regras, corretamente. Exatamente. Deixa eu ver mais assim. Ela falou assim das transformações mesmo, Isso, né? Então, das assim, transformações. as regras, elas vão entrando. Muitos citaram, Mara, o UFC. Muitos. Será alguns que nós vamos alunos. falar do UFC aqui? Eles estão com. A bola de cristal, ela tá com eles, né?
Ó o microfone. Aí, tá vendo, gente? Por isso que eu tava assim, tensa, né, segurando o microfone. Isso Então, aí, eu acho que são, de maneira geral, aí... Ó, aqui o Breno Pinheiro colocou boxe, porque antes os pugilistas modernos não usavam mais luvas. São transformações, nós podemos Tá analisar aí bem né? antigamente mesmo. Isso Muito aí. bem. São transformações realmente históricas que contam um pouco de como a luta era e de como ela se apresenta nos dias atuais. Então venham comigo aqui no slide. As transformações históricas do Vale Tudo ao MMA. As competições de Vale Tudo eram eventos em que os oponentes lutavam entre si e com o contato pleno. Havia poucas regras e restrições. As regras e restrições não primavam pela saúde, pela equidade e pelo equilíbrio entre os participantes. Durante os combates, realmente valia quase tudo dentro dos ringues. Então, a gente já começa a ver aí as grandes transformações, né? Se nós vermos esse início para hoje, em que há uma preocupação total, né, professora, em relação à prática dessas lutas. Vamos lá. Isso aí. Os primeiros desafios de Vale Tudo foram disputados em 1924, no Rio de Janeiro, quando Carlos Gracie, do jiu-jitsu, enfrentou o capoeirista Samuel. As competições ou disputas de Vale Tudo foram criadas pela família Gracie para provar que os lutadores de jiu-jitsu seriam capazes de derrotar lutadores de qualquer modalidade. Então, esse desafio aí de Vale Tudo partiu de lutadores de jiu-jitsu convidando lutadores de capoeira. Então, houve, né, eu vou contar um pouquinho da história. Né? Legal, então, essa tentativa de confronto. Vamos lá. A evolução teve seu início no final da década de 90. As comissões atléticas dos Estados Unidos começaram a elaborar um conjunto de regras por causa da polêmica pela forma de competição entre os lutadores. Em 2005, a Comissão do Estado da Califórnia sancionou oficialmente o esporte, aproveitando um trabalho desenvolvido pela Comissão de Nevada e, desde então, outras comissões passaram a adotar as regras. Então, assim, só como eu disse, né, Ju, que eu ia falar um pouquinho. Então, teve a tentativa da chamada para aquele confronto, a princípio não deu certo, depois houveram outras tentativas, e aí sim, eles se confrontaram, tá? Então, tem toda uma história aí que vale a pena ser revisitada com mais tempo para entender essa transformação, né? Esse convite do jiu-jitsu a lutar com a capoeira e tentar se sobressair. Legal, né? Quem gosta de lutas aí assim, interessante você saber de onde vem, como surgiu, o que foi mudando, as alterações ao longo do tempo. Pesquise mais, busquem aí. É isso aí. Então, como nós vimos lá na década de 90, essas comissões atléticas, elas começaram a elaborar um conjunto de regras, né? E existia polêmica pela forma da qual os lutadores eles competiam. E aí, depois, lá em 2005, como eu fiz a leitura, houve, né, o sancionamento oficial do esporte. E passou tudo por um trabalho por comissões que adotaram as regras oficiais para que se mantivessem as lutas, né, regulamentadas, tudo certinho ali, como a gente tem até hoje, né, a regulamentação certa das lutas. E a tendência aí evoluindo e mudando, né? Assim porque tudo não tem como parar, né? A partir do momento em que eles veem a necessidade das mudanças, então vai lá, os comitês eles se reúnem e se reorganizam. Né? Assim como acontece nas leis. E os esportes, no geral, né? Exatamente, os outros. Exatamente. Existem, né, livros aí para da as federação, das competições, de todos os esportes, inclusive os de quadra. É isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Imagens de MMA. Vou colocar aí para vocês 2 imagens, né, de 2 esportes que, se vocês colocarem lá para pesquisa, o kickboxing, então ele acontece mesmo no ringue, como a gente acaba vendo nas lutas televisionadas mesmo, né? E o outro
que também passa, assim como se vocês pesquisarem, professora Juliana, eles vão ter uma diversidade dessas lutas, né? Assim, aqui nós trazemos para que vocês tenham exemplos, tá bom? Mas se vocês quiserem, aí, junto aos professores, peçam orientação para que vocês tenham esse direcionamento de pesquisa de outras lutas. Isso é importante, esse vínculo, esse trabalhar junto com os professores que estão aí na escola com vocês é fundamental. E a gente tem recebido uma devolutiva muito legal dos professores, né? Eles enviam um trabalho pra gente, eles enviam até vídeos deles mesmo fazendo, né? Isso tem sido bem fantástico mesmo. Então, assim, porque a gente fala MMA, então, assim, vale a pena, professores, não é só... E eles amam a MMA, eles né? Amam, Eles amam. E atrás de novas pesquisas, né? Nós pegamos referências, inclusive, do nosso material, para que a gente não fuja muito, mas essas atividades complementares, elas só enriquecem. Com certeza. Tá? Então, vamos lá. Uma interação aí. O chat está fechado, né? A gente vai para uma interaçãozinha. Tá? Estamos com saudades de vocês. Vamos lá. As mídias mostram o combate, mas por trás de todo combate, temos treinamentos, princípios, etc. Você sabe dizer como aconteceu esse processo de esportivização das lutas e por que são consideradas esportes? E são duas perguntas em uma, mas que vai ficar aí na tela, tá o slide para vocês. Então, tem o combate, mas por trás desse combate temos princípios, treinamentos, como na luta mesmo. Você sabe dizer como aconteceu esse processo de esportivização das lutas e por que são consideradas esportes? Então, professores, coloquem aí também o depoimento de vocês. Vamos lá, 1 minuto, tá bom? Até mais. Isso aí. Ju, bombou o chat. Deixa eu falar. Bombou de não. Bombou de monte não aqui, ó. Atenção, alunos do Valdomiro. Fiquem atentos ao conteúdo. Este é o recado do professor Fernando. Tá vendo? É isso aí. Tá de olho? Mas, Mara, bombou de não. Olha aqui, só, viu? e eu não acho que isso seja ruim, até porque a gente está entrando nessa questão, né? As pessoas, os alunos, os nossos estudantes, que têm conhecimento das lutas, professora, com certeza conhecem e sabem falar para a gente sobre essa questão dos esportes de combate, eles passarem por essa esportivização. Mas para quem só conheceu a luta agora, por exemplo, aqui com a gente, realmente a resposta não é tranquila pra então, gente. veio não sei, I don't know, até o povo até estrangeiro aqui. Mas vieram duas respostas aqui, Mara. Vamos lá. O Antônio Carlos disse, esporte porque tem competitividade, porém, acima de tudo, respeito. A palavrinha que eu amo na luta. Eu acho que essa palavra ela ficou bem forte aí nos princípios, né? Tranquilo, então. Mais um aqui, o Gustavo. Eu acho que as lutas são consideradas esporte por causa do ar de competitividade. Então vamos lá. Como é que é o nome do aluno? Desse último, Gustavo. Vamos lá. Eu vou ler, a gente vai fazer uma leitura compartilhada aí das definições, tá bom? E a gente vai tentar fechar aí com o que você falou. Vamos lá com a gente. Esportivização das lutas. As lutas são consideradas como grande grupo que abriga as artes marciais e os esportes de combate.
Todas as práticas que têm como base a oposição, ou seja, o combate direto entre oponentes e que permitem a eles agirem com controle de sua conduta e respeito durante o confronto, estão dentro desse grande conjunto. Então, pessoal, quando eu uso o termo luta, eu tenho um grande grupo, e esse grande grupo, ele abriga arte marcial e esporte de combate. Então, por que ali no texto nós falamos de controle de sua conduta e respeito? Porque o lutador, ele leva isso até para o seu dia a dia. E Olha naquele a momento palavrinha. dá respeito sempre. Exatamente. Então, que fique claro, nós falamos de luta porque nós englobamos as artes marciais e os esportes de combate. Então, em alguns lugares, realmente, a gente ouve muito, né? Ai, eu estou praticando artes marciais. Ai, eu pratico esportes de combate. Ai, eu pratico lutas. Então, mas espera aí. Isso tudo diz a mesma coisa? O que quer dizer cada um? Então, agora, você já sabe. As lutas, elas englobam as artes marciais e os esportes de combate. Vamos lá, Pro? Promara, Ah. ó, a Pro Edneia disse, parabéns, professoras. Ah, Estão obrigada. arrasando. Obrigada, Gineia. Bora Vamos animar lá. aqui, Isso vamos. é muito bom também, né? Receber esses recados. Vamos lá comigo? O termo artes marciais. Então, agora a gente vai fazer uma definição. Nós vamos focar aí. É uma criação ocidental e tem o seu sentido atribuído à guerra. A palavra marcial é derivada de Deus da Guerra, Marte. Deus da Guerra, Marte. O seu significado é relativo à arte para a guerra. Populações orientais de antigamente usavam para defesa de combate nos conflitos antes da criação das armas de fogo. Então, olha só, artes marciais têm o seu sentido, né, que vem lá da palavra de marcial mesmo, que tinha a ver com guerra de Marte. Eles eram o deus da guerra, Marte, tá? E os esportes de combate, vamos lá. Estão relacionados à esportivização das práticas das lutas quando há confronto entre oponentes, que devem seguir regras e regulamentos específicos para conquistar a vitória dentro de uma competição esportiva. E aí, pessoal, a gente já começa a falar da competição propriamente dita, que são as regras mais específicas, as que têm regulamentos específicos. Para serem consideradas como esportes de combate, precisam das organizações regulamentadoras, como as federações e as confederações, que estabelecem as competições em seus variados níveis e categorias para os gêneros masculino e feminino. Então, quando nós falamos de esporte de combate, nós pensamos que é necessário que haja organização que os regulamente. Tá? Então, não dá para pensar em esporte de combate sem regulamentação de regras. Seus variados níveis e categorias são organizados, em sua maioria, pelo peso dos competidores. Então, essa é uma característica bem relativa quando tratamos de esportes de combate, tá, pessoal? Vamos seguir aqui a nossa leitura compartilhada. Podem ser levadas em consideração a idade ou a graduação de faixas da modalidade. Porque lá nas lutas, professora, quando a pessoa ela entra e ela vai passando os níveis, ela vai passando as faixas. Então, essa também é uma consideração bem importante em relação ao que falamos dos esportes de combate. Mas que fique certo aí para vocês, aí nessa segunda linha, por isso que a gente está deixando bastante o slide na tela, para que vocês acompanhem, além da minha leitura, o raciocínio, que é tratado de esporte de combate, porque precisa das organizações regulamentadoras. Coloca aí risco, estrelinha. Então não é chegar lá e brigar, sair dando soco, chute, não é? Não vale isso, não, professora Mara? Não é isso. Existem regras? Isso, regras. Então, é por isso que é chamada realmente de esporte de contato. Isso tá? é legal, né? A gente colocar aqui até Opa, no esporte de combate. De combate. De contato, de combate. Até nessa situação, existem regras, existe o respeito. Então, gente, a palavra respeito norteia a nossa vida. E essa questão da regulamentação, ela vai, no caso das lutas, geralmente para as questões, né, dos pesos dos lutadores
e também na questão da graduação das faixas. Olha. Porque você não vai colocar, por exemplo, um lutador de faixa preta Sim. lutando com um de uma faixa Olha a menor. Vitória aqui. Meu professor sempre diz: quem luta não briga. É, exatamente. Aí, no caso desse esporte de combate, a gente tem a regulamentação bem definida mesmo. Exatamente. Tá? Olha, Para as grandes competições, né, professora? e o professor Adriano Fernando de Sorocaba. Professora, ótima aula. Oh, obrigada, Fernando. Obrigada, Adriano Fernando. Adriano Fernando, muito importante a gente ouvir isso. Vamos lá. Resumindo aí, então, para vocês, né? O esporte de combate é a esportivização das lutas. É uma pequena porção do fenômeno cultural, luta, com influências políticas, midiáticas e pedagógicas que alteram a prática corporal. Desvincula a roupagem filosófica, plástica e performática tratada pela luta. Dá ênfase ao gesto motor específico, cujo propósito é medir a qualidade entre os dois atletas de forma direta. Então, deixou de ser, né, a questão do aprendizado todo da luta. Então, adquiriu-se as técnicas e vamos para o combate, né? Vamos realmente para o esporte de combate, nós vamos ali medir qualidade dos atletas. Exatamente. Então, eu lembro de Karatê, quando o professor, né, o professor Washington falou que não tem o que mais gosta, tem aquele que você pratica com respeito, que você vai adquirindo. Aí, nesse caso, que ele falou assim, a gente vai lutar o Karatê, não foi? Ele falou assim, a gente vai lutar... para ter prazer. Então, ali, tudo bem. Então, a gente está lidando da luta, né, do karatê. Aí, quando ele vira esporte de combate, né, com toda a questão da valorização, daqueles 8 princípios que nós debatemos, entra na performance mesmo. Eu quero medir a qualidade do atleta. Tá bom, gente? Vamos lá. Tem mais coisa aí. Eu vou deixar como indicador, tá, professora? A gente já até eles. deu uma dica, né, professora assim, Mara? Pesquisar mais sobre os esportes de combate, lutas e artes marciais. Posso dar mais uma dica? Não, pode aí. Vamos lá, vamos Posso? lá. Então tá, então vocês vão pesquisar, enviar para o professor da sua escola e enviar para a gente. E na próxima aula nós vamos falar o seu nome. Né? Que eles querem o nome deles aqui. Envia lá pelo Instagram, o pessoal está encontrando a gente aí pelo nosso nome. Cuidado que tem alguns eu vou falar toda chique agora. Peraí, gente, cuidado que tem fã-clubes. Às vezes não é Menos, né, Juliana? Menos, Juliana. Não, mas, gente, é sério, procura a gente e manda. Manda para o seu professor e envia para a gente, que a gente vai ter o prazer de citar o seu nome e o seu trabalho belíssimo aqui na próxima aula. Então, é realmente isso, professora. Essa questão da esportivização das lutas, ela é importante, porque a gente sabe que teve alteração, transformação histórica. Até a aluna citou essa questão das regras. Então, o esporte ele era visto ali em alguns programas de televisão e depois, né, ele ganhou uma amplitude aí. E o que nós quisemos também frisar, não é, professora, para não ficar essa questão dos conceitos soltos, quando a gente fala de luta, quando a gente fala de arte marcial e quando a gente fala de esporte de combate. Você acha que está claro que a gente precisa bater mais um pouquinho aí? Você quer que abra o chat? Pode abrir o chat para a gente ver o que os alunos, os professores colocaram, porque a gente já está chegando ao final, só temos aí mais 3 minutos, porque senão a gente parte mesmo para a retomada e a finalização. Vamos lá. Alunos da Escola Estadual José Camilo de Andrade, de Suzano, da professora Kelly Cristina, eu acho que é a Cristina aí. Favor entregar as atividades. Não deixem de entregar as atividades da professora, hein? Vamos lá, a gente sempre tem um delay, né, de quando abre. Pessoal, tá claro para vocês? Então, lutas, ela é um grupo que abrange as artes marciais e os esportes de combate. Tá? Então, nós temos ali, ela é grandona, e aí ela abraça realmente as artes e os esportes. Mara, pediram para colocar de novo o que é para pesquisar. Coloca a telinha de novo do que é para pesquisar, aquela Deixa eu achar, pessoal, fiquem em mim, senão vocês vão ficar vendo eu passar para lá e para cá. Então, fica aí, vamos lá comigo. Então, põe na telinha aí. Na tela. Como
É assim, é só uma indicação, tá, gente? É interessante que vocês sempre peçam orientação aos professores de vocês que estão direto, até para que siga o que eles estão passando aí para vocês e pedindo. Nós sempre damos sugestões. Essas sugestões, elas não são obrigatórias, tá? E nem para que vocês entreguem para os professores. São sempre realmente indicações que nós estudamos, que nós passamos para que vocês aprimorem o conhecimento em relação à atividade. Então, pesquisar sobre esporte de combate, luta e arte marcial. Não só as definições, não é, professora? Isso Essa aí. questão, gente, podem vir aqui comigo. Essa questão de entender a luta, que englobou os dois, tudo bem. Mas ver mais, né, imagens, procurar vídeos sobre esses esportes. Mas é muito interessante nós darmos essas dicas, mas que vocês sigam a orientação dos professores de vocês. Disso eu não abro mão, né? O professor que está lá na frente. Professora. Mas, Opa, ó, olha eu largando o microfone. Muitos professores aqui, Mara, estão falando que estão junto com a gente. E assim, ninguém solta a mão de ninguém, tá todo mundo junto. Exatamente. A mão virtual, porque não pode ser fisicamente. É. Estamos todos juntos em prol de levar o conhecimento para os nossos alunos, né, professores? E assim, o currículo, né? Então, esses conceitos, eles estão lá no nosso material. Não é? Até se vocês voltarem no slide, gente, a gente deixa a fonte ali, tem até a página para ficar mais fácil, né? Exato. Quando é do professor também tá com a página lá, tá? E só para retomar, porque o nosso tempo está acabando, nós revivemos as 4 lutas estudadas, o taekwondo, o muay thai, o karatê, né, até o escrito com C e com K, que eu falei semana passada. Legal, para eles não falarem que a gente está escrevendo errado. Não, o boxe, as lutas na TV, então, como elas eram ali apresentadas, elas passaram por transformações, aí falamos um pouquinho aí do MMA, essa questão da esportivização das lutas, não é? A luta como combate, luta de combate, arte marcial, a questão da regulamentação, de se priorizar a chance do atleta. E nós vamos ficando por aqui, não é, professora? Antes de acabar, tem um recadinho especial para a professora Vou ficar de pé, porque Mara tem coração no final, hein? Tem coração. Ai, cadê? Ai, meu Deus do céu, perdi. Professora Mara, já fui sua aluna, ainda estou no engenheiro. Oh, meu... Olha. Stephanie. Oi, Stephanie. Hoje olha o coração só, e um beijo especial hoje pra o coração, ela. um beijo especial para a Stephanie e para todos os meus queridos de lá, que eu dava aula desde o 1º ano e vão até o 9º. Aí depois tem o EJA, né? Não tem ensino médio lá, mas um beijo para você e para todos daí da escola, tá bom? Saudade de vocês. Beijo. Vambora?